Olá, gente, boa noite. Estamos aqui começando mais uma super live do projeto Raízes e Asas do Rio Doce. E hoje nosso tema é bem legal. Nosso tema hoje é super atual e eu vou trazer algumas informações também super relevantes em caso de saúde pública, né? Vocês vão perceber ao longo dessa live. Hoje o nosso convidado é o professor Felipe Santana Machado. Vou aceitar ele aqui na nossa live. Aceitei, ele vai ser adicionado, vai verificar a conexão e vai adicionar aqui. E aí, Felipe, tudo bom? Boa noite. Vamos esperar a conexão. Que esse primeiro minuto da conexão na tecnologia, gente, vou contar, viu? É difícil, mas dá certo. É só esperar baixar todos os dados, atualizar. E aí, ele saiu, deu algum problema, mas ele vai voltar. Enquanto isso, eu quero lembrar vocês do seguinte. Estamos na etapa de formação, né, do projeto Raízes e Asas do Rio Doce, e a unidade 4 da nossa formação já está disponível na plataforma. Então, assim, corre lá, faz a sua atividade, que você vai gostar muito. O tema é super legal. Aceitando o Felipe de novo, gente. Ele é professor, licenciado em Ciências Biológicas. Agora deu, agora ele está aí. Estou apresentando o seu currículo, Felipe. Boa noite. Boa noite. Me escuta bem aí? Agora sim, agora é perfeito. Gente, o Felipe, então, é professor, licenciado em Biologia, especialista em Gestão Ambiental e Morfofisiologia Animal, mestre em Ecologia Aplicada, doutor em Engenharia Florestal, doc em Engenharia. Um currículo, assim, gigantesco. Muito primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Cara, de antemão, eu quero te agradecer em nome, assim, das meninas, né, as facilitadoras de Timóteo, porque, como eu tinha te falado naquele momento que nós estávamos conversando, a sua participação, né, com o incentivo dos jovens para se inscreverem no projeto foi muito boa. Tanto que tanto que período que nós estávamos fazendo o questionário, né, foi um questionário de diagnóstico para compreender um pouco a visão dos jovens da cidade. Timóteo foi referência dentre os 20 municípios, né? Então, primeiramente, muito obrigado. Isso fez toda a diferença e hoje nós temos um bom número de inscritos lá em Timóteo. Eu queria saber, até mesmo para poder servir de exemplo para os outros professores que seguem a nossa página, que também estão dentro do projeto, o que você fez de assim tão diferente que você somou com uma dezena de inscritos para o projeto? Então, a gente estava com alguns entraves, né, alguns problemas tecnológicos, mas eu sempre tive uma determinada facilidade, uma certa facilidade para poder mexer com isso. Tanto que quando o governo do estado ele propôs trabalhar à distância, aquela coisa toda, eu já fazia algumas aulas de reforço com os meus alunos via Google Meet, mesmo antes dessa ferramenta ser disponibilizada. Então, quando entraram em contato comigo, na verdade, foi a Ana Marta, da Fundação, explicando o projeto, aquela coisa toda, eu achei tão legal que eu falei assim, vamos abordar um pouquinho durante as minhas aulas. E foi isso que eu fiz. Eu conversei com os alunos, expliquei a ideia, falei que era uma oportunidade única. E aí oportunizei o link de acesso do site para eles entenderem como é que funcionava. Disponibilizei o link para eles fazerem a inscrição e deu muito certo, né? E eu acho assim que, na verdade, o maior mérito mesmo dos próprios estudantes, porque se não fosse o empenho deles de verdade, acho que não teria dado tanto certo, né? Porque eu só fui uma ferramenta para espalhar essa informação mesmo para alguns alunos, tanto alunos que eu dava aula no passado, em 2020, quanto ex-alunos também.
que alguns vieram conversar comigo, eu fui comentando pelo WhatsApp mesmo, e a gente foi trocando ideia nesse sentido. Oh, muito massa. E, inclusive, ressaltar aí que quem tiver, né, através do seu Instagram, que vai chamando as pessoas assim, quem quiser participar do projeto, o nosso projeto compreende de 15 a 29 anos e as inscrições são contínuas. Ainda estamos em fase de para receber novos jovens, estamos com a plataforma de formação super legal e soma muito na vida desses jovens, né? Inclusive, tivemos uma live há um tempo atrás, falamos sobre oportunidades e é bem isso, aproveitar as oportunidades que a vida traz. E só fazer uma observação, eu sempre converso com os meus alunos que esse tipo de treinamento basicamente já é o início de uma atividade profissional. Porque quando você termina o terceiro ano, o empregador chega para você e fala assim: o que, que você sabe fazer? E aí, muitos alunos eles não levam em consideração essa experiência de treinamento. E isso já é uma formação profissional, né? Eu falo com eles, gente, ó, participa ativamente, corre atrás. Quando disponibilizarem o certificado, guarda, porque se um empregador quiser, você pode mostrar, ó, eu fiz aqui o treinamento com o pessoal do projeto Raízes e Asas. Faz a diferença. Faz toda a diferença. Trazendo um pouco para a área, né, sua área de formação, eu queria falar em respeito, assim, que virou assunto na semana passada, aqui no Vale do Aço, e ontem a professora Gilceia, do SESEC de Caratinga, ela até me mandou um vídeo sobre um outro avistamento de uma onça parda. A primeira, também, coincidentemente, também foi em Caratinga, porque foi na Lagoa do Piau. Um grupo de pescadores estavam ali na lagoa, na parte da tarde, e avistaram uma onça parda atravessando a lagoa. E lá, na região mais próxima à sede de Caratinga, essa onça está numa região habitada, né? Uma zona rural, mas uma região ali bem habitada. Pegando esse gancho, então, eu queria falar um pouco sobre a perda de habitat. Porque a gente fala muito em ecologia e as pessoas pensam muito na ecologia somente como aquela área, a área, né, de meio ambiente natural, só que essa ecologia envolve também toda a civilização, né? Então, como que você faz essa análise da ecologia com a saúde pública, por exemplo, com o envolvimento urbano? Pois então, é uma coisa que a gente tem que entender que quando a gente fala em ambiente, nós estamos inseridos nele, né? E por mais que o Parque Estadual do Rio Doce tenha uma área delimitada, seja uma unidade de conservação, ele também sofre com a influência fora dele. Então, quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente fala sobre efeito estufa, quando a gente fala de o entorno dele, quando ele é ocupado de uma forma desordenada, isso indiretamente ou até diretamente também influencia dentro dessa floresta. E quando a gente vê um animal desse porte saindo de uma mata preservada para obter alimento fora, que alguma coisa aconteceu, desestabilizou o ambiente no qual ele estava inserido e ele foi obrigado a buscar esse alimento lá fora. Então, de imediato eu poderia dizer assim para você que muito provavelmente algum caçador entrou na área do parque que é ilegal, obteve alguma caça simplesmente por prazer ou para poder ter uma carne dentro de casa, a gente não sabe o contexto que determinadas famílias vivem, retirou o alimento desse animal e ele infelizmente teve que sair do seu refúgio para obter o seu recurso básico, né? Igual a gente estava conversando anteriormente, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar à noite no Parque Estadual do Rio Doce, 11 horas, 10 horas da noite, meia-noite, eu cheguei a ficar até 2 horas da manhã na parte mais preservada do Parque Estadual do Rio Doce, e assim, você vê, você percebe, você escuta toda a movimentação desses animais de médio e grande porte atrás de uma presa para poder se alimentar, né? Então, se ele não tiver isso lá dentro, ele vai buscar fora, infelizmente. Sim, ele vai buscar fora. E esse desequilíbrio, ele é nítido, né? Ele é nítido em todos os aspectos que a gente percebe dentro dos centros urbanos e o pior, que esses animais vão sempre ser caçados. No caso dessa onça, ela vai sempre ser vista como uma ameaça pela população, sendo que ela é que está perdendo o seu espaço, né? Ela só quer se alimentar. Cara, nós também falamos um pouco
pegando ali a sua parte do trabalho com marsupiais, eu tinha citado, gente, que eu falei com ele que queria abordar, trazer sobre um marsupial em específico que é super presente no meio urbano e que é super caçado, não caçado, mas ele é muito morto pela sociedade em si, porque é visto como uma praga, né, uma ratazana. No caso é o gambá. Fala um pouco sobre a relevância ecológica desses gambás no meio urbano, por favor. Então, esse gambá que a gente fala, na verdade, ele está inserido em uma espécie chamada de Delphis albiventris, né? É o mais comum. E aí ele é considerado como sinantrópico, porque ele tem essa possibilidade de interagir com ambientes urbanos. A partir do momento que ele tem essa possibilidade, ele vai buscar também o recurso para a sua subsistência e infelizmente ele não é bem visto por esse motivo, né? Porque ele vai procurar um lixo, ele vai procurar outras situações. Mas em ambiente natural, a gente tem que entender que esses animais eles são fundamentais para o equilíbrio natural. Então, no ambiente da floresta, por exemplo, eles têm o hábito de controlar pragas, né? Tanto dentro da floresta, inclusive para algumas pragas agrícolas, eles comem formigas, eles comem outros invertebrados. Esses gambás, eles podem também controlar populações de alguns animais peçonhentos, como cobras. Esses animais, os gambás, eles já eram tidos como dispersores de semente. Então, se ele comer uma semente aqui do meu lado, de um fruto que contém uma semente que, ao passar pelo trato digestório dele, essa semente ainda fica viável. Então, daqui a 10, 20, 30 quilômetros, igual a gente estava trocando ideia, né? No meu doutorado, eu cheguei a pegar um animal que caminhou 30 quilômetros em linha reta, né? Isso levado em Nossa. consideração a análise que eu fiz. E aí ele poderia dispersar essa semente muito distante. E mais recentemente teve um grupo de pesquisadores que mostrou que, inclusive, alguns gambás eles têm a possibilidade de serem polinizadores e dispersores de alguns fungos, coisa que é totalmente inédito para a literatura, sabe? Você imaginar que um gambá possa ter, por exemplo, uma mesma função ecológica que um beija-flor, por exemplo, que ele pode ir lá pegar um pólen, pegar um grão de alguma coisa e levar para uma outra flor, levar para um outro fungo e facilitar a reprodução dessas espécies, né? Então isso é super legal. Algo que o pessoal não conhece e por achar que esse animal é nojento, não valoriza e simplesmente mata esse animal em ambiente urbano. E muito pelo contrário, ele traz às vezes até muito mais benefício. E eu digo mais, onde você vê gambá, você não encontra aquelas ratazanas de cidade, né? Porque essa ratazana de cidade, ela é exótica e ela sim traz as doenças, né? Que é a leptospirose e por aí vai. Essa informação eu fiquei bem admirado na dispersão do fungo, porque não tinha conhecimento dela e tenho certeza que muitos aqui também não tinham. E aqui mesmo onde eu moro, muitas pessoas matam o gambá porque ele come ovo. Então é triste, né? É triste de se ver e vem o desequilíbrio, aumenta o número de serpentes, é uma cadeia, né? Como a gente fala, é a cadeia alimentar, uma coisa leva a outra, e a perda desse animal, com certeza, vai haver um aumento da população ali na frente que vai causar alguma coisa de desequilíbrio, algo de ruim, porque de bom o desequilíbrio não traz nada. Então, deixar, de certa forma, abstrair um pouco isso daí, eu estava conversando com um grupo de pesquisa aqui da Federal de Lavras hoje de tarde, e eu fiz alusão àquela brincadeirinha dos palitinhos, não sei se você já viu. Parece vários palitinhos de churrasco. Quando você junta uns 20 de uma vez e você solta, ele forma uma determinada estrutura muito bem arquitetada por causa da gravidade. À medida que você vai puxando esses palitinhos, você desfaz essa estrutura e perde aquele que primeiro desabar tudo. E o ambiente natural é isso. A partir do momento que você tira um animal aqui, você tira uma planta colar, todo esse ambiente ele se desfaz. E infelizmente, né, a gente tem que entender que nós estamos inseridos nesse ambiente. Se ele acabar, nós vamos acabar também, né? Com certeza. É, tem uma outra dinâmica também que faz bem legal, que é a dinâmica do barbante, né? A gente vai jogando o barbantinho para o outro lado, o rolo, Sim, sim. e são formas bem lúdicas de se perceber a importância dessa teia estar firme, coesa e sem nenhum desequilíbrio.
Também trazendo um pouco agora do seu Instagram e até do que eu aprendi agora, que é o CyberStacks, a importância hoje que estamos atravessando um período bem atípico, que é o período de pandemia. Sabemos que muitos estão saturados ali são muitas aulas, é todo um contexto novo. Uma coisa legal que é levar um pouco de educação ambiental, de educação social. Por exemplo, ele é super atrativo. Ele tem lá as imagens dos seus marsupiais encontrados, né, durante o período de estudo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto do CyberStacks, como que funciona. Então, assim, impelido a fazer alguma coisa de diferente, porque enquanto professor presencialmente, eu sempre desenvolvi outros projetos presenciais, igual teve o do Aedes aegypti, que em 2015 a gente ganhou o primeiro lugar do Sudeste brasileiro todo, foi mérito dos meninos do Analetro. Teve também o desafio ambiental da Fundação Aperam, a gente ganhou também em primeiro lugar. E quando chegou ano passado, diferente, só que eu não posso encontrar com os meninos. Tem que ser virtual. E aí, a diretora Geralda me oportunizou um treinamento junto com o pessoal do Sebrae, com várias ferramentas para poder construir diferentes conteúdos. E aí eu juntei uma equipe de mais ou menos 20 meninos na época, e a gente estava fazendo reuniões assíncronas, né? Que a gente faz essas reuniões via WhatsApp, quando pode, né? E aí a gente foi construindo conteúdo até chegou um momento que o pessoal falou assim, ó, participa da Olimpíada Empreendedora. A gente mandou todos os nossos materiais que já estavam sendo produzidos, de ficar em primeiro lugar regional, terceiro lugar estadual. E os meninos ficaram tão felizes com essa situação que teve uma pausa aí de mais ou menos um mês, né, que seria as férias escolares. E desde então a gente emendou E ano passado eu ainda trabalhei um pouco o conteúdo de biologia, ecologia, para poder falar um pouco sobre artes. Mas esse ano, como a pandemia está muito em voga, a gente está fazendo algumas homenagens aos profissionais da saúde, esses profissionais que trabalham tão... Exatamente. Não, muito legal. Depois eu vou, inclusive, deixar na descrição aqui dessa live, vou deixar o @ do Cyber e acompanhar o trabalho de vocês. Cara, para a gente encerrar, porque, igual eu falei, se for deixar entrar no assunto dos morcegos também, que foi a sua outra linha de pesquisa, né? Sua outra pesquisa, eu sempre faço o convite, Calha do Rio Doce, fazer isso. Só que hoje eu vou deixar para você fazer esse convite para quem ainda não está inscrito no projeto, ou até mesmo aqueles que não estão na faixa de idade, mas que podem contribuir, né, em direto. Então, vamos lá. Para o pessoal que está assistindo e quem vai assistir depois também, o convite é para vocês participarem do projeto Raízes e Asas do Rio Doce, junto com o pessoal do Atunec e o pessoal da Fundação Geraldo Perligeiros de Abreu. É um projeto extremamente fácil, ele tem muito a trazer não só para o Vale do Aço, mas para Minas Gerais e para o Brasil inteiro, tendo em vista que a nossa região, se você for analisar bem, é aquela que tem um dos maiores PIBs fora da capital. Nossa região ela é celeiro de oportunidades e também exporta vários profissionais para o Brasil. Então, fazer esse curso pode ser o primeiro passo para você conquistar algo muito maior na vida de vocês. Com certeza. Cara, muito obrigado mais uma vez. Sua participação foi sensacional e eu espero poder aprofundar um dia em alguma outra live, a gente abordar um tema de ecologia, porque esse papo é muito massa e tem como ser bem profundo, além do que nós fizemos aqui. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram a live. Convidem amigos a participarem do projeto. As nossas inscrições, como eu disse, são contínuas. E nós nos vemos na nossa próxima live, na semana que vem, que nós vamos falar sobre... É uma ex-aluna do William, facilitador do projeto. Ela fez um mestrado trabalhando com reciclagem, ali, com o cunho social, e como que isso influencia, tanto no meio ambiente como no social. Então, essa live é imperdível e a gente espera vocês na semana que vem. Boa noite.